Boa noite, irmãos. Pauline Moya. Oi, Pauline, tudo bem? Kelinha. As duas cunhadas conectaram primeiro, hein? Esther. Esther, o Zé tá aí com você? Manda um abraço. Uma graça. Mãe Zolina. Zolina, parabéns pelo seu aniversário, minha irmã querida. Hoje é aniversário da irmã Zolina. Que Deus te abençoe, cuide de você. Tá bom? Larissa, Arthur. Oi, filhão. Solange. Né, Kelly? Coincidência, né? As cunhadas se conectaram primeiro. Sua cunhada e você conhece. O que é? O seu Benê aqui online, gente. E aí, seu Benê? Marcelão. Irmã da Guimar. Oi, irmã da Guimar. Boa noite. O Benê aqui online, gente. Juliana. Oi, Ju. Como estão essa família aí? Como que estão? Esses meninos dessa casa. Betinha. Valtão. Oi, Valtão. Meu presbítero. Elane. Oi, Elane. Boa noite. Marisete. Denilson. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Fizeram um Insta pra ele? Que bom. Que bom, Rosângela. Tem que dar uma força, né? Nelson, boa noite. Linda. Fabiné Silva, boa noite. Deus abençoe todos que estão conectando. Gente, hoje um texto muito bonito que nós vamos... Estamos todos bem, que bom. E o Lucas, como que ele está? Tá bem? Carlos Bonfante, o Carlos mais bonito que eu conheço. Meu brother. Vitão. Noivo da minha cunhada, lá de Marília. Seja bem-vinda, Marília. Boa noite. Meu outro presbítero, Paulão. Fala, Paulão. Rebeca Menezes. Marilu. Oi, Marilu, tudo bem? Josias Menezes. Oi, Josias, tudo bem? Como tá o pessoal aí onde tu estás aí? Como eu dizia, hoje nós vamos meditar num texto que fala sobre a vida do rei Ezequias. Uma passagem muito interessante de algo que aconteceu com o rei Ezequias. Vitor Ribeiro. Oi, Vitão, tudo bem? Saudade de tu, menino. Valdir. Oi, Valdir, boa noite. E a Sara Paulão, como é que tá? Tá tudo bem? Amém. Se você puder, manda um direct aí, convidando alguém. Vou mandar aqui. Pronto. Clique aí no ícone da setinha. O segundo ícone depois do espaço dos comentários, né? Mande um direct para um conhecido, para um amigo. Oi, Érica, tudo bem? Amarildo, como que vocês estão, casal? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. Ah, tá ok, Zelita, pode deixar. Legal. Muito bem. Marilu. Eu tava pensando, Zelita, eu olhei ali escrito Marilu, falei, não conheço essa pessoa, né? Vou cumprimentar, mas não conheço. É a Lourdes. Então tá bom, Lourdes. Que bom, Érica, que vocês estão bem.
Vocês são sempre muito simpáticos, alegres. Fico feliz por vocês estarem bem, né? Ok. Vamos ler um texto, irmãos? Enquanto outros vão se conectando, vão se achegando, eu convido você para junto nós fazermos uma leitura. Vamos ler um texto que eu já disse aqui, é um dos meus salmos preferidos, que é o Salmo 98. E por algumas vezes durante o ano cristão na igreja, eu coloco esse salmo na liturgia, porque eu acho que é um salmo muito maravilhoso, que nos convida ao louvor e coloca algumas razões pelas quais devemos louvar. E eu vou falar um pouco sobre isso. Salmo 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Cantem na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Que salmo maravilhoso. Eu gosto do convite que o salmista faz aqui. Cantai ao Senhor, cantai um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E é interessante nós observarmos que, usando uma linguagem poética, o salmista vai dizer que toda a criação louva a Deus. E ele diz isso, por exemplo, quando escreve aqui: ruja o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os mares batam palma, toda a criação para regozijo, glória e louvor do Senhor. E dito isso, o salmista também nos diz a razão pela qual todos nós devemos louvar o Senhor. Quando ele vai dizer aqui: manifestou a sua justiça e a sua salvação perante os olhos das nações. Ô meu irmão, como que Deus manifestou a justiça dele perante as nações? Como Deus manifestou a sua salvação perante todo homem, toda mulher, de raça, cor, credo, condição social? Aonde está manifesta essa graça, justiça, justificação, perdão? E a resposta é na cruz. Na cruz de Jesus, Deus manifestou salvação. Por isso nós louvamos o nome do Senhor. Então quero convidar você a orar comigo e agradecer a Deus, porque Ele manifestou salvação sobre nós. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor, segundo esse salmo belíssimo, nos convidou a te louvarmos, ó Pai. O Senhor está dizendo aqui que nós devemos cantar cânticos, devemos, ó Pai, dedicar a Ti louvor, adoração, gratidão. E o Senhor nos ensina aqui neste salmo que o maior motivo do louvor é a salvação, é a Tua justiça, é a justificação que o Senhor nos proporcionou por intermédio da cruz de Jesus. Pai, muito obrigado, porque nós fomos salvos, alcançados, remidos, e que a salvação, a certeza da salvação, a certeza da perfeição do que o Senhor fez na cruz, possa inspirar louvor no nosso coração todos os dias, principalmente nos dias difíceis, tenebrosos, nos dias complicados, nos dias, ó Pai, onde as coisas são difíceis. Que essa verdade sempre nos renove, nos inspire a te louvar e te adorar com fé, verdade e paixão.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Gi, Fabião, Flavinha, Cozinha Zema. Deus abençoe vocês, irmãos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. É isso aí, Valtão. Amém. Amém. Antes de nós meditarmos no texto da palavra, deixa eu lembrar você, ou melhor, convidá-lo, e lembrar alguns e convidar a outros. Nós começamos na semana passada, na quinta-feira passada, um belíssimo estudo baseado no Salmo 27. Um novo tema de estudo que nós estamos propondo para as células, para os grupos pequenos. Então eu gostaria de convidar, hoje eu mandei os dois estudos, o da quinta-feira passada e o da próxima quinta-feira, os dois baseados no Salmo 27, e está elencado lá no grupo do WhatsApp da igreja, Salmo 27, estudo 1, Salmo 27, estudo 2. Então qual é a minha proposta, o meu convite? Que todos nós que já estamos na célula, você que ainda não está participando da célula, independente, que você adote este salmo nos próximos 15 dias como um texto de meditação, como o seu texto de devoção matinal ou noturna, não sei a hora que você costuma fazer a sua devoção, mas que nesses próximos 15 dias você dedique um tempo do seu dia, da sua agenda, para olhar para as verdades que Deus nos revela no Salmo 27. E a partir das verdades desse salmo você ore. O melhor combustível para a nossa oração é a palavra. Nós aprendemos a palavra e oramos. Aprendemos a palavra e oramos. Então, nesses dois estudos que eu já disponibilizei no WhatsApp da igreja, no primeiro nós vamos estudar os 3 primeiros versículos e no segundo nós vamos estudar do verso 4 ao verso 6 e vamos aprender verdades preciosas que vão nos inspirar, inclusive na vida de oração. Tá bom? Então você que ainda não está na célula, o estudo já está disponível nessa quinta-feira ou o dia que for melhor para você. Tire um momento no seu dia para ler o estudo, ler o Salmo 27, decorá-lo se possível e orar. E você que está na célula, quero fazer um apelo ao seu coração. Por favor, leia o texto. Eu quero lembrar você que a nossa reunião de célula ela está acontecendo em caráter emergencial. É muito difícil conduzir uma reunião de célula online, e principalmente quando o líder percebe que há dificuldade na participação. Então nós estamos conduzindo a célula, disponibilizando para você o estudo, algo que não acontecia antes. Para quê? Para que na hora da reunião online você possa participar do debate a partir do estudo proposto, tá bom? Então ajude sua líder a crescer com você, leia o estudo que foi disponibilizado, participe, isso vai enriquecer o debate bíblico, o aprendizado, o compartilhar bíblico nas reuniões online das células, tá bom? Lembrando que a reunião da célula, tanto online quanto presencial, é um lugar de compartilhar. E naquilo que você compartilha, eu cresço. Naquilo que eu compartilho, você cresce, tá bom? Então se prepare o seu coração, adote esse salmo como seu texto aí para os próximos 15 dias. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu coração. Vamos ler a palavra de novo? Se você que é convidado de um irmão da igreja, está aqui na nossa live, se interessou pelo estudo, converse com a pessoa aí que te deu o caminho da live e essa pessoa vai compartilhar com você pelo WhatsApp o estudo, tá bom? O estudo não é só para quem pertence à célula da igreja, é para todos nós. A palavra serve para todo mundo. Se o seu coração quer ser alimentado, está disponível para você, tá bom? Com muito amor e carinho. Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo 20. Boa noite, Núbia. Boa noite. Núbia, Jesus, Felipe, todos que estão aí com você, Núbia, Deus abençoe a todos. 2 Reis,
capítulo 20. Eu acho que você que tem qualquer tipo de familiaridade com a Bíblia já leu esse texto ou ouviu alguém lendo esse texto. Aquelinha que está aqui online na live, eu me lembro que esse texto foi o texto que foi lido no sermão do casamento, no dia da Kelly, do casamento, né, da Kelly com o César. Não sei se você lembra disso, Aquelinha. Né? Então esse texto já foi lido, eu já vi ele ser lido em casamentos, em cultos, em reuniões de oração. É um texto muito bonito, muito significativo, tá? Principalmente nesses dias de tribulação, de angústia, de pandemia, de incerteza social, econômica, financeira, de confusão religiosa. Um texto muito significativo. Lembra, né, Kelinha? Que bom. Que bom. Eu também lembro o texto que o pastor leu, que celebrou meu casamento. Também lembro. O pastor leu em Filipenses. Legal. Então vamos ler. 2 Reis 20, a partir do verso de número 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio novamente a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta até Ezequias, príncipe do meu povo, e diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É muito fácil que a sombra adiante 10 graus. Porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é pura, que é santa. Nós é que somos tão limitados, Pai, tão complicados, tão cheios, ó Deus, de coisas, de bagagens. E às vezes tudo isso nos impede de te ouvir, Senhor. Às vezes nós peneiramos a palavra do jeito que nós queremos. Mas que não seja assim, Pai. Que nós não tentemos dobrar a tua palavra, mas que nós possamos nos render à verdade da tua palavra, à verdade testificada pelo Espírito Santo. Teu Espírito Santo, ó Pai, acalma o nosso coração, nos aquiete. Ó Pai, se ao nosso redor as coisas estão agitadas, intranquilas, ó Senhor, que nessa hora o Senhor acalma o nosso coração, para que a tua palavra não nos escape, ó Deus, para que a tua palavra não seja tratada de forma corriqueira, banal, Pai, mas que esse momento seja um momento santo, que as nossas igrejas, ó Pai, que os nossos lares sejam igrejas vivas nesse momento, se alimentando da tua palavra, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas inquietudes, perdoa, Senhor, se nós às vezes não te ouvimos,
Perdoa, Senhor, aquilo que nós falamos durante esses dias. Perdoa aquilo que nós pensamos. Perdoa, Pai, nossa rebeldia. Perdoa nossa frieza, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. E abre o nosso coração para a Tua palavra nos transformar em nome e no poder do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Você que chegou agora, nós lemos 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 10. E eu quero conversar um pouquinho com você a respeito do tema Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Você já ouviu a expressão o meu mundo desabou? Você já falou isso? Ou já ouviu alguém falando isso? Às vezes as pessoas recebem notícias, vivenciam situações, de forma que é comum alguém dizer, olha, quando eu recebi tal notícia, fiquei sem chão. Meu mundo desabou. Quando me contaram, quando chegou aos meus ouvidos, quando bateu ao meu coração, meu mundo desabou. Você já ouviu alguém dizer isso? Se referindo a uma notícia difícil, a um acontecimento imprevisto, a uma situação que fugiu do corriqueiro e que chegou e que pegou a pessoa de forma desprevenida, balançou as estruturas, os alicerces, de tal forma que esse é o sentimento de que realmente o chão desapareceu, as coisas saíram do controle. Já aconteceu com você, você sabe, entende o que eu estou falando? Se você vive aqui no planeta Terra, você sabe do que eu estou falando. Às vezes nós lidamos com situações, nós recebemos notícias, coisas chegam ao nosso coração, situações se alojam dentro do nosso lar. Às vezes na caminhada da vida nós encontramos adversidades tamanhas que nós temos exatamente essa sensação, o mundo desabou, ruiu ao redor. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse rei aqui, esse homem de Deus, nós já vamos ver um pouquinho da vida dele, chamado Ezequias, recebeu a pior notícia possível. E eu não tenho a menor dúvida que o sentimento no coração de Ezequias foi: o mundo desabou, a casa caiu, como a molecada diz. Porque se você prestou atenção aqui no texto, meus irmãos, o profeta, e existiam dois tipos de profeta, existiam os profetas livres, vamos dizer assim, que eram aqueles que não tinham nenhuma ligação com a corte, com a rainha, com o rei, com o reino, com o palácio. Aquele, por exemplo, como Amós, é um homem do povo, que vem do povo e fala em nome do povo, fala em nome de Deus ao povo, pelo povo. Nós temos profetas como Elias, por exemplo, que vem e defende o povo diante da realeza, colocando em xeque, em evidência os pecados da realeza. Mas nós temos os profetas da corte, os chamados profetas da corte. É o que tudo indica. Isaías aqui é um profeta da corte. O profeta da corte é aquele que o próprio título já diz. Ele está muito próximo do rei, ele vai transitar nesse mundo, muito próximo à realeza, às decisões da realeza. E o profeta era um homem que era levado a sério, porque o profeta não falava de si próprio, o profeta falava a partir daquilo que Deus lhe dava a conhecer. O profeta, e profetismo pode ser entendido dessa forma, o profeta às vezes fazia uma leitura da situação ao redor e entendia que o final daquela situação seria assim ou seria assado. E às vezes o profeta falava como revelação, algo que Deus dava ao coração do profeta a conhecer, e só ao coração do profeta. E aqui esse profeta da corte, Isaías, Deus dá algo ao coração de Isaías, uma revelação ao coração de Isaías, e uma revelação chocante para Ezequias. E Ezequias vai até o palácio. Eu fico imaginando Ezequias recebendo esse profeta. O que será que o profeta quer comer? Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? E o profeta, irmãos, dá uma notícia que eu tenho certeza que qualquer um de nós receberia de boca aberta. Isaías é curto e grosso. Ezequias, eu vim te dar o seguinte recado:
Deus, meu camarada, manda te dizer, põe tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Tchau, até mais. Vira as costas e vai embora. Você imagina uma notícia dessa, meu irmão, na sua vida? Interrompendo todos os seus sonhos, interrompendo todos os seus relacionamentos, dando prazo de validade para a tua caminhada. Imagina se Deus te dá uma palavra dizendo, meu filho, põe a casa em ordem que daqui 5, 6, 7 dias, 15 dias, não sei, 20 dias, 1 hora e meia, acabou, findou, vai morrer. Ezequias recebe a pior notícia possível, uma notícia que faz o mundo de qualquer cidadão que tem um mínimo de juízo e bom senso sentir que o mundo desabou ao redor. Vai morrer, não vai viver, põe tua casa em ordem, Deus está te mandando dizer. Interessante, quando o profeta vai, o profeta não dá muitas explicações, né? Nós hoje, com essa teologia da prosperidade, de ordena a Deus e diz para Deus como Deus tem que dirigir o universo, nós queremos muitas explicações de Deus, né? Como se Deus devesse algum tipo de explicação. Mas repare aqui que não tem explicação. O profeta não tem o que dizer para o rei. Ele simplesmente diz que vai morrer e acabou. Ezequias, então, diz o texto aqui, vira o rosto para a parede, se apoia e chora copiosamente, ora. E a oração e o choro chegam até o trono de Deus, porque a oração sempre chega ao trono de Deus. As nossas lágrimas sempre chegam até o trono de Deus. E o texto diz, se você prestou atenção, que Isaías não havia ainda deixado o terreno do palácio. Deus manda ele voltar lá, volta lá e fala que eu mudei tudo. Diz para ele que eu vou curar ele da enfermidade, mais do que curar. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, mais do que dar 15 anos de vida, eu vou proteger ele contra a Síria que vem chegando aí. Interessante que Ezequias, ele está tão desacorçoado, ele está tão aqui, talvez fora do ar com essa notícia de que ele ia morrer. E o profeta agora, alguns minutinhos depois, vem e muda toda a conversa, dizendo que já não vai morrer mais. E de que além de não morrer, tinha mais 15 anos de vida, que parece que ele não acredita. E ele pede uma prova, diz assim, opa, peraí, vou morrer ou não vou morrer? Você disse que eu ia morrer? Então qual que é a prova, o sinal agora? Isaías fala, o que você quer que eu faça? Que a sombra, vamos lembrar que eles estão falando aqui de um relógio de pedra, né? Você sabe que o relógio de pedra, eles olhavam a hora pela posição da sombra, conforme o sol se mexe, né, no céu e vai fazendo a sombra no relógio. E o profeta fala, você quer que o relógio adiante ou retroceda? E o rei fala, olha, adiantar é mais fácil, né? Agora retroceder eu nunca vi, eu quero que retroceda. E como sinal de que o que Deus estava falando era verídico, a sombra do relógio retrocede, né, alguns graus. Quando o mundo cai ao meu redor, você já se sentiu assim em algum momento? Né? Quero convidar você então a olhar para esse texto, para quem sabe Deus trazer algum alento para o nosso coração. Será que você tem se sentido assim nesse tempo de pandemia, meio sem chão, meio sem rumo? Será que nós não temos nos sentido assim, com o fantasma do desemprego rondando pessoas que nós amamos, ou rondando até o próprio lar, o fantasma da doença, a possibilidade da morte, mandos e desmandos, notícias truncadas, confusão política, confusão religiosa? Será que esse mundo que nós estamos vivendo não tem trazido ao nosso coração esse sentimento de que tudo está muito difícil, confuso? Às vezes o sentimento é esse, que o mundo caiu ao redor. Quando a gente olha para esse texto, 3 lições preciosíssimas. A primeira, meus irmãos, é que não tem para onde fugir. Vez ou outra, você vai ter a sensação de que o chão ruiu debaixo dos seus pés. Às vezes, primeira verdade absoluta desse texto, às vezes o nosso mundo pode desabar, independente da nossa fé ou da nossa postura para com Deus. Todo homem, irmão, toda mulher, por mais crente que seja, por mais cheio de boas intenções que seja para a obediência com Deus, uma vez ou outra na vida, pode experimentar esse sentimento de que o mundo caiu ao redor. Quando nós olhamos para esse texto,
O texto nos fala de dois personagens, Isaías e Ezequias. Ezequias é um rei acima da média. Quando você começa a ler a história de Ezequias, lá no capítulo 18, aqui nós já estamos no capítulo 20, o texto narra duas coisas a respeito de Ezequias que nos saltam aos olhos. Primeiro, que Ezequias foi um rei completamente diferente do seu pai Acás. Acás foi um rei mau, um rei que abandonou o Senhor, um rei que fez conchavo com a Assíria, e por ter feito conchavo com a Assíria, foi vassalo da Assíria, permitindo a chegada da religião pagã, introduzindo em Israel poste-ídolos, paganismo, desviando o coração de Israel dos decretos de Deus e da vida para com Deus. Tal foi esse desvio que Acás, pai de Ezequias, cometeu, foi tão grande que os utensílios do templo foram mudados para agradar os assírios. Diferente, Ezequias não fez aliança com os assírios. Ezequias rechaçou os assírios. Ezequias preferiu dar prioridade a Deus, aos decretos de Deus, à vontade de Deus, de tal forma, irmãos, que o texto vai dizer lá no capítulo 18 que não houve rei como Ezequias, nem antes e nem depois. E há uma expressão lindíssima no capítulo 18, no começo do capítulo, que diz assim: Ezequias era um homem reto, que fazia aquilo que estava no coração de Deus. Segunda coisa que faz Ezequias um homem assim acima da média para o tempo dele é que ele resolve destruir, se você ler o texto também, lá no capítulo 18, todos os altares que Acás e os reis anteriores haviam construídos. Ezequias resolve chamar o povo de Deus para uma volta para o Senhor, para que adorassem ao Senhor. E mais, Ezequias teve a coragem de mandar destruir a serpente de bronze que Moisés havia mandado construir lá em Números capítulo 21. Lembra quando no deserto, como castigo da murmuração do povo, as víboras picavam as pessoas e as pessoas morriam? E Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e erguer aquela serpente, quem olhasse para ela fosse salvo. Pois é, mais de 800 anos haviam se passado e o povo ainda estava adorando aquela serpente. O que Ezequias faz? Corajosamente manda quebrar aquela serpente, despedaçar aquela serpente que o próprio Moisés havia construído. Por quê? Para que o povo se voltasse para Deus. Ezequias é um homem com o coração voltado para Deus, com uma vida aberta para o mover de Deus. Mas a despeito de tudo isso, houve um dia em que o chão lhe faltou debaixo dos pés. A adversidade chegou, a dificuldade chegou, a calamidade lhe bateu à porta, a sensação de abandono, a sensação de que a vida estava lhe sufocando, um dia bateu à sua porta, independente da sua fidelidade e da sua postura. Às vezes, irmãos, o nosso mundo parece desabar, por mais crentes que nós sejamos. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários exemplos. Pense em Jó. Jó recebeu uma notícia que fez o mundo desabar ao seu redor. Os filhos foram ceifados, os bens minguaram, a saúde lhe foi tomada, os amigos lhe abandonaram, a esposa lhe abandonou, ele incentivou a amaldiçoar Deus e morrer. Eu olho, por exemplo, para a vida de Jairo lá no Novo Testamento. Você já leu a história de Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga, diz o texto, ou seja, um homem de reputação ilibada, um homem perto de Deus, um homem da lei, da palavra, da religião, e no entanto a sua única filha lhe é tirada. Você já leu a história de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, amigo pessoal de Jesus, que morre mesmo tendo ido avisar Jesus que estava enfermo, Jesus voltasse rapidamente? Às vezes nós recebemos notícias, enfrentamos situações que fazem o mundo ruir ao nosso redor. Hoje, enquanto nós estamos aqui nessa live, eu tenho certeza que em algum lugar desse Brasil, um telefone está tocando e um pai e uma mãe vai receber hoje a notícia de que o filho não volta para casa. Ou você tem dúvida disso? O filho se envolveu num acidente, o filho ou a filha pode ter sido baleado, pode ter sido vítima de um projétil perdido. Amanhã, segunda-feira, talvez o pai de família pode chegar lá no seu trabalho
e ser convocado lá para o RH e receber a notícia de que tem corte na firma e que ele está sendo dispensado a despeito dos seus 15, 20, 18 anos de firma. Talvez essa semana alguém possa abrir um exame e o resultado do exame for positivo para uma doença terrível. Eu não sei, irmãos. São tantas coisas que nos abalam, que vão assolapar a vida. O mundo às vezes desaba ao nosso redor. Será que você já vivenciou um momento como esse? Ezequias vivenciou. Segunda coisa que é fato nesse texto. Primeiro, nós vamos enfrentar momentos difíceis. Todos nós, em algum momento da vida. Segundo, quando o mundo cai ao nosso redor, nós somos desafiados a reconhecer a nossa fragilidade. E aqui o texto começa a apontar caminhos para que a gente supere esses momentos. Há uma coisa que a história de Ezequias nos ensina: o quanto somos frágeis, quebradiços, limitados. Ezequias é o homem do governo. Ezequias é um rei de destaque. Ezequias é um homem corajoso que peita o exército assírio. Ezequias é um homem que tem relação direta com os profetas, com Deus. É um homem benquisto, é um homem próspero. Ezequias reinou nada mais, nada menos do que 29 anos. Começa a reinar com 25, ainda muito jovem, e reina 29 anos. Um reinado muito longo para aquela época, e um reinado de destaque, a ponto de incomodar a própria Síria. Mas a despeito de tudo isso, meus irmãos, nessa hora, Ezequias é obrigado a reconhecer a sua fragilidade, que o homem é nada, é pó, que a vida do homem é como um sonho, conforme diz o Salmo 90, que agora existe, daqui a pouco não existe mais. Tiago 4,14 diz algo muito interessante. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando Ezequias recebe essa mensagem, fica muito claro que, independente da posição que ele ocupa, de quem ele é, da história de vida que ele tem, ele é frágil, como todo ser humano. Somos pequenos. A vida não está sob o nosso controle. A vida nem sempre vai seguir os caminhos que nós queremos ou planejamos. As coisas, irmãos, nem sempre vão sair conforme nós queremos. Nem todas as nossas orações vão ser respondidas, nem todos os nossos sonhos vão se cumprir. E contrariando mais uma vez essa teologia maldita que nós temos hoje em dia, Deus não é obrigado a cumprir os nossos sonhos. O Evangelho não existe para cumprir os nossos desejos. O Evangelho existe para nos chamar ao arrependimento e recebermos a vida eterna como graça salvadora em Cristo Jesus. Nós somos pequenos, quebradiços, frágeis. A vida é um fio de prata, basta uma doença, um vírus, uma notícia de desemprego, basta algo do nosso dia a dia, saída da nossa corriqueira agenda, basta, meus irmãos, um acontecimento ou outro, mexer com o nosso dia a dia e as coisas ficam muito evidentes, nos mostrando o quão frágeis, pequenos, o quão dependentes de Deus nós somos. Então a primeira coisa nesse momento é reconhecer fragilidade diante de Deus. E Ezequias faz isso com maestria. Ezequias não ora dizendo: Senhor, eu sou o rei, o que é isso? Eu não posso morrer. Senhor, não já se viu um homem como eu vai morrer? Não, irmãos. O texto é dramático. Ezequias vira para a parede, como talvez quem ainda está atordoado. O texto diz que ele chora copiosamente. Senhor, tu sabes. Senhor, tu me conheces. Deus, tem misericórdia de mim. Primeira coisa para a gente vencer momentos como esse, onde nos faltam o esteio, onde nos faltam o chão aos pés, é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa fragilidade. É orarmos, irmãos, com toda sinceridade: Senhor, pelas minhas forças eu não posso vencer esse problema. Senhor, pelas minhas forças eu não consigo mais um passo adiante. Senhor, não tenho forças para orar. Senhor, não tenho forças para reagir. Senhor, não tenho forças mais para elaborar um outro plano.
Senhor, não tenho forças mais para debater com os adversários. Senhor, não tenho força mais, Senhor, para suportar as adversidades do dia a dia. O primeiro passo, irmãos, que o texto nos ensina é reconheça, dobre-se diante da grandeza de Deus. Eu lembro de Paulo, quando Paulo ora naquela situação do espinho na carne, você lembra? E o texto diz que por 7 vezes, Paulo ora dizendo, Senhor, tira o espinho na carne, tira o espinho na carne, tira o espinho na carne. E por 7 vezes Deus diz não. E a resposta de Deus para Paulo é fantástica. Não, para que você não se ensoberbeça. E sabe de uma coisa, Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz, quando estou forte é que estou fraco. E quando estou fraco é que estou forte. No teu momento de maior fraqueza, irmãos, você pode experimentar o poder e a força de Deus agindo na sua vida. No seu momento de maior fragilidade, Ezequias experimentou o poder de Deus agindo na sua vida. Quando lhe faltar ação, quando lhe faltar forças para agir, quando lhe faltar forças, irmão, para orar, dobre-se diante de Deus. O silêncio às vezes é a melhor oração. A lágrima é a melhor oração. Talvez o choro possa ser a tua melhor oração. Reconheça a tua fragilidade. Deus pode te fortalecer na tua fraqueza. Segunda coisa, terceira coisa, né? O mundo pode desabar ao seu redor, mas se você estiver em Deus, você vai permanecer em pé. A oração é ouvida e é respondida, e o profeta nem havia colocado os pés para fora do palácio, e Deus manda ele voltar. Tem uma boa nova. Deus vai trabalhar, eu vou trabalhar, e essa úlcera que antes ia ser morte, agora vai ser curada. Eu acho um detalhe aqui interessante para a gente concluir. Nós temos uma grave falha na nossa vida, né? Ezequias ora, você já percebeu a oração dele aqui? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, te peço que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que na Bíblia aparece a expressão andar, aliás, me permita voltar um pouco. Existem expressões que elas se repetem na Bíblia, né? E elas não se repetem à toa. Há poucos dias eu disse a respeito de uma expressão que a Bíblia usa muito, de todo o coração. Lembra que eu falei isso aqui esses dias? Inclusive está nos mandamentos, né? Adorarás ao Deus de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Quando a Bíblia repete algumas expressões, tem uma razão de ser. Quando a Bíblia diz assim, ó, andei, andar, andei, andar. Essas expressões, é claro, mais do que diz respeito ao andar, né, mas elas emprestam a ideia da seguinte forma, como o andar é diário, é contínuo na nossa vida, né, o relacionamento com Deus precisa ser assim, precisa estar vivo. Precisa estar em movimento, não pode parar, precisa pulsar. Andar com Deus é ter vida diária com Deus. Não é visitar Deus quando a gente precisa. E é interessante que o Ezequias anda com Deus, e quando a notícia que faz o mundo ruir ao redor chega, ele pode orar dizendo assim, Senhor, eu ando contigo, tu sabes disso. Nós precisamos andar com Deus, irmãos. Nós precisamos estar na presença de Deus. Para quando essas notícias chegarem, nós temos aonde nos escorar. O nosso problema, dizia, é que nós buscamos a Deus só quando as coisas apertam. Nós deixamos para orar quando a enfermidade chega. Nós deixamos para cultivar relacionamento com Deus quando o desemprego bate a porta. Nós viramos super crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, quando as coisas já fugiram ao controle. Nós estamos aprendendo aqui esse texto que quando eu ando com Deus, quando a minha vida é diária com Deus, ainda que a calamidade chega, eu permaneço de pé, irmãos. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa estar em Deus, alimentar a tua vida com Deus, alimentar o relacionamento com Deus, porque quando o mundo ruir ao teu redor, ainda assim você vai continuar de pé. Eu observo às vezes na caminhada da vida muitas pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a fé quando os problemas chegaram, porque a ideia foi, puxa, Deus permitiu eu passar por isso. Mas eu já conheci pessoas que passaram pelas piores situações e cresceram na fé e disseram, ainda bem que eu estava em Deus,
Porque se eu não estivesse em Deus, eu não conseguia vencer o que eu venci, né? Lutar contra o que eu lutei, sofrer o que eu sofri, né? Andar com Deus faz toda a diferença para que o mundo, ainda que caia ao seu redor, você continue íntegro, inteiro na presença do Senhor. O Salmo 34, verso 7, hoje diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aprovai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se refugia no Senhor, irmão. E nenhuma notícia do mundo, por mais terrível que seja, vai te roubar a paz e a esperança. Ande com Deus. Ande com Deus. Vamos orar? Ainda que o mundo caia ao nosso redor, Deus é o lugar seguro. Deus é o nosso porto seguro. Ainda que haja notícias de calamidade, de guerra, de fome, de peste assolando a humanidade, irmão, Deus ainda é um lugar de refúgio. Ainda que as nossas forças tenham minguado, se esgotado, Deus é um lugar de refúgio. Deus é um lugar de refúgio. Senhor Santo Deus, Pai amado, Pai querido, esse texto é tão lindo, Senhor, e é tão comovente, porque mostra, Pai, que às vezes na nossa vida nem tudo que acontece como a gente quer que aconteça. E a notícia do luto pode vir, Senhor, a notícia da tragédia pode chegar, a enfermidade pode vir, Senhor, o desemprego pode acontecer, Pai, a tragédia familiar pode acontecer, Senhor, os problemas podem acontecer, mas a Tua palavra diz também que se nós andarmos contigo, nós temos uma fonte segura, Pai, para que quando o chão nos faltar, ainda assim não vai nos faltar a esperança, a paz. Ainda assim, Senhor, poderemos ver o Teu milagre, o Teu agir. Poderemos ver, Pai, o Senhor operando curas no nosso meio, na nossa vida. Poderemos ver, Pai, o Senhor trazendo vida, trazendo consolo, mudando a sorte da nossa caminhada. Deus querido, porque o Senhor fez no passado e faz hoje, porque o Senhor é vivo, poderoso, verdadeiro. Pai querido, que o Senhor nessa noite renove a nossa fé, renove a nossa coragem, renove o nosso ânimo, Senhor. Entra na nossa vida, no nosso lar, Pai, se já nos faltou a força, Pai, que a nossa lágrima seja a melhor oração, Senhor. Que, Deus, nosso silêncio seja oração. Tua palavra diz que o Espírito intercede por nós até por gemidos. Espírito Santo, sonda a nossa mente, sonda o nosso coração e nos renova e opera milagres, transformações, livramentos. Coloca de pé, Senhor, aquele que já está prostrado, desanimado, aquele que caiu, não consegue se levantar. Nós reconhecemos diante de Ti, Pai, nossa finitude, Pai, nossa miséria existencial, nossa pequenez. Pai, nos socorre, Senhor, seja o nosso esteio, nosso amparo, nossa esperança, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nos visita o nosso povo, visita a nossa cidade, visita, Senhor, a nossa nação, visita o mundo, Senhor, que parece que está enlouquecido. Pai, opera, Senhor, justiça, traz paz. Senhor, traz, ó Deus, fim à guerra, a contendas. Senhor, cala a boca do violento, ó Pai, daquele que tem prazer na balbúrdia, na guerra, na violência. Traz justiça, Senhor, traz igualdade, Pai, traz paz. Traz amor, traz perdão, traz misericórdia, Senhor, para o mundo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, nos abençoa, recebe nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, meus irmãos. Amém. Hoje, acho, o Walter já colocou aqui, né? Dia do pastor jubilado. Deus abençoe todos os pastores, né? Que são jubilados, que já deram sua vida, o seu tempo. Que Deus conforte a todos, cuide de todos, né? Em nome de Jesus. Enfim, irmãos, reforçando o aviso, quinta-feira, reunião online.
E eu sei que essa semana você vai se esmerar, você vai ler o texto do Salmo 27, vai preparar o coração, porque eu quero crescer com você nessa reunião, em nome de Jesus. E você que não está ainda num grupo pequeno, lembra que o estudo foi disponibilizado lá no WhatsApp da Terceira IPI. Tá? Então prepare a sua semana, o seu coração, para crescer também nesse tempo. Irmão, deixa eu falar para encerrar. Se tem uma coisa que ninguém vai fazer por você, é a tua devocional, teu tempo diário de crescimento. Eu tenho aprendido a duras penas que todas as vezes que eu negocio o meu tempo de crescimento pessoal com Deus, né, a gente fica desanimado, abatido, adoecido, confuso, vulnerável. Né? Não negocie o teu tempo com Deus. Né? Todos nós temos tempo. Né? Seja meio-dia, meia-noite, uma hora da manhã, não interessa. Né? Não negocie o teu tempo de estudo, de crescimento. Sabe? Priorize. Então, aproveite esse estudo, cresça, tá bom? Ore por nós, conselho da igreja. Nessa terça-feira nós vamos nos reunir. Deve ser do seu conhecimento que o prefeito adiantou a autorização para a abertura dos templos religiosos na cidade de Guarulhos. Então nós temos que vamos nos reunir como igreja, temos algumas orientações da Igreja Nacional, do nosso presbitério. É claro que não vamos poder retomar as atividades como éramos antes da pandemia, porque o vírus não desapareceu, está por aí ainda. Então nós vamos conversar isso essa semana com muito carinho, então ore por nós, tá bom? E quero fazer um apelo para você também. O comércio foi aberto, né? Os shoppings reabriram, mas se você, meu irmão, minha irmã, querido, querida, não tem necessidade de ir a esses locais, não vá. Né? Não vá. Não some com essa multidão que está nas ruas. Né? Se previna. Né? Porque o vírus ainda está por aí. Né? Então pense nas pessoas que trabalham na área da saúde. Pense nas pessoas que estão na rua, nos serviços essenciais. Né? Vá se você precisar. Se você não precisar, não vá não. Dê a sua colaboração, seja um exemplo de cidadania. O Brasil precisa disso, tá bom? Faça esse apelo ao seu coração. Se você não precisar, não vá passear em shopping não, meu irmão. Eu olhava essa semana, não sei se você pensou isso, as pessoas se apinhando para entrar no shopping, né? E isso me aborreceu profundamente. Eu conversava com a minha esposa, me decepcionou profundamente. E eu pensei o seguinte: será que nós saímos pior do que nós entramos? Será que esse tempo de quarentena não serviu para mostrar para nós que o nosso consumismo é ilusão? Nós não precisamos de shopping para vivermos uma vida feliz. Nós não precisamos desfilar roupa nova, irmãos. Sapato novo, roupa de grife, de marca. Porque com a roupa de grife, de marca, você morre, vai pro caixão e fica tudo aí para pro viúvo desfilar no teu lugar, meu filho. Então, meus irmãos, não entra nessa onda não de consumir. Fica com teu celular, usa teu sapatinho, se dá para usar, usa. Não vai não, viu? Dá o teu testemunho. Tenha outras prioridades na vida, irmão. Tenha outras prioridades, tá bom? Deus te abençoe. Ore pelos médicos, pelas pessoas da área da saúde. Ore pelas nossas autoridades. Gostando ou não, que Deus dê sabedoria, que Deus tenha misericórdia desse país, põe esse país no bom caminho. Ore pelos nossos jovens. Ore para que cesse a violência pelo mundo. Violência não se cura com violência. Por isso Jesus disse: bater de um lado, dar o outro. Ore porque o Evangelho cure as pessoas, irmão, cure o mundo. É o Evangelho que vai curar a vida das pessoas. Nenhuma ideologia no mundo vai transformar a humanidade. Todas são podres, porque nascem de corações de seres caídos. A única coisa que pode sarar o mundo, gente, é isso aqui, ó. Bíblia. Ore pelo mundo, leia a Bíblia. Se fortaleça, tá bom? Deus abençoe a todos. E quarta-feira nós estamos de volta na nossa live, tá bom? Testemunho como servo do Senhor. Amém, Valtão, amém. Deus abençoe a todos vocês, Helena, te saudar todo mundo.
Agir, Nelson. Ô, Nelson. Amém, Marcelão. É isso aí. Fábio Ruiz, boa noite. Lari. Érica, boa noite. Kátia. Oi, Kátia, eu não vi a hora que você entrou aí, eu não te dei boa noite, né? Então tô falando agora, né? Fernanda, minha sobrinha, te amo, lindona, boa noite, boa noite. E vamos ver quem será o convidado, né? Na quarta-feira. Seu Benê, ó, seu Benê online, hein? Ninguém segura agora. Deus abençoe, irmãos. Ótima semana, Rodrigão. Sua mãe tá aí? Manda um abraço pra ela, né? Seu Milton, ô seu Milton, eu não vi a hora que o senhor chegou aí na live. Mas que bom que você tá por aí, né? Saudade de você também, meu irmão. Deus te abençoe a Fernanda, Flavinha. Semana eu tava pensando na Heloísa, né? O Heitor, tava olhando o Arthur, lembrando das outras crianças da igreja. Deve tá linda essa menina, né, seu Milton? Ela já é linda, deve estar crescendo, fica mais linda ainda. Neiva, boa noite, minha irmã querida. Ah, Neiva, que saudade de você, viu? E a tubaína? Ô, Neiva, tubaína de limão. Henry Uniforme, Deus abençoe, boa semana. É isso aí, gente boa. Robson, ô Robson, Deus te abençoe, boa semana. Ainda que o mundo caia ao redor, quem anda com Deus permanece em pé. O que vai comprovar a qualidade da construção, segundo a parábola de Jesus, é a tempestade, né? Jesus diz assim, ó, a tempestade vai cair na que está na rocha e na que está na areia. E aí a tempestade vai revelar onde está o alicerce. Alicerce em Jesus, irmão. Para que quando o mundo cair, a gente seguir firme. Amém? Não, Josias. Nesse sábado não vai ter. Ainda nós temos lá 6 cestas ainda que não foram entregues. Essa semana nós entregamos 8. Ainda ficaram 6. A gente ainda tem ainda, tá bom? Aguenta a mão aí, segura a doação aí. Tá de quarentena, pastor. Todo mundo tá, né? É isso, irmãos. Boa noite, tá bom? Deus abençoe sua semana, seu término de domingo. Um abração para todos nós.